Então vamos conversar um pouco mais sobre as diferenças entre imóveis residenciais em lançamento versus usados e também aluguel de longo prazo e curto prazo. De certa maneira, a gente já abordou todos os sistemas em outros slides, em outros vídeos, onde a gente já conversou sobre algumas diferenças, só que a ideia aqui realmente é consolidar o entendimento, não passar, não perder muito tempo com isso, porque a gente já conversou bastante sobre o tema, mas pelo menos ter aqui uma consolidação de entendimento e que você tenha uma visão final sobre quais que são os riscos, perfil de retorno de cada um desses tipos. Então, vamos começar com imóveis usados. A gente define imóveis usados como aqueles que já estão construídos e em uso. O preço, naturalmente, que a gente já abordou anteriormente, é menos especulativo, uma vez que você já encontra o imóvel na mesma região, consegue até olhar para o vizinho desse imóvel para saber qual que é o preço que foi vendido ou está sendo vendido. Pontos positivos: alta previsibilidade de preço e de aluguel e menos especulativo na liquidez do imóvel. E alguns pontos negativos é que, dependendo da região, pode existir uma alta competição. É, de um ponto de vista de investidor, isso é ruim porque preços em ambientes competitivos tendem a aumentar. E, dependendo do estado de conservação, pode ser necessária uma reforma. E, por fim, na nossa visão, é uma estratégia fundamental para qualquer carteira de investimento no mercado imobiliário. Por ele ter um risco menor, né, por ele ter um risco que providencia um retorno, um aluguel mensal menos especulativo, você sabe que o seu portfólio, de alguma maneira ou outra, sempre vai ter um ativo, uma base de ativos que vai estar te retornando rendas de forma mensal, sem um risco muito alto atrelado a ela. Então, quando a gente olha os prós e contras, é um preço mais previsível, em localizações consolidadas, né? Muitas vezes já existe esse bairro muito bem desenvolvido, então a localização está consolidada, e menos riscos de atraso, ou melhor, zero risco de atraso, porque o imóvel já existe. O único risco de atraso que estaria aqui é na hipótese onde você decide fazer uma reforma e essa reforma acaba atrasando um mês, 2 meses. Mas de forma geral, não tem um risco de atraso. Daí, quais são os contras? Despesas para reforma, que eu mencionei anteriormente, pode ser que exija uma certa reforma, maior desgaste, por serem apartamentos muitas vezes usados e já tiveram moradia, ele não está naquele estado de conservação novo, então pode ser que exija um certo manutenção e, e, e atenção ao cuidado do ativo e uma liquidez reduzida. Dependendo do imóvel, né, eu sei que é um pouco contrário ao que a gente tinha falado no ponto positivo, mas dependendo do imóvel, se o imóvel for muito antigo ou muito acabado, precisa de uma reforma muito alta, ele acaba sendo pouco atrativo para investidores e pessoas querendo morar, porque eles vão olhar para aquele ativo, vão olhar para aquele imóvel e falar assim, putz, eu preciso gastar muito dinheiro aqui para reformar, então não vale a pena eu entrar aqui. Claro que vai ter aqueles investidores que olham isso de uma maneira positiva. Ah, esse imóvel aqui vale 50% a menos que precisa reformar, então eu vou lá e compro. Mas essa não é uma posição de muita força na hora que você quiser vender o seu imóvel. Você quer que o seu imóvel seja um imóvel atrativo para que você caia no ponto positivo aqui, né? Que seja naquela situação de competição alta, onde está todo mundo querendo o seu imóvel, então, portanto, o preço vai aumentando. Próximo, lançamentos. Definimos lançamentos com aqueles que já estão sendo adquiridos em planta e que ainda existem alguns meses ou aluguéis até o lançamento do empreendimento. Geralmente definido por preços inferiores, tá? E planos de financiamento mais flexíveis e com a promessa, com a possibilidade de uma valorização no período de lançamento. Pontos positivos: flexibilidade no financiamento e alto potencial de valorização. Pontos de atenção: potencial atraso na entrega e uma especulação no valor e na liquidez uma vez que ele for entregue. E por fim, pode ser uma boa opção para quem quer diversificar um pouco mais a estratégia, né? E quem está disposto a tomar um risco maior, por potencialmente um retorno maior, mas também exige uma análise um pouco mais profunda. Então, quais são os prós e contras? Potencial de valorização, condições de pagamento flexíveis e personalização do imóvel. Tá? Muitas vezes a imobiliária que está lá permite algumas alterações, algumas mudanças que você consegue adequar melhor para aquele público-alvo que você está almejando alugar esse seu ativo. E os, prós, e os pontos de contra, né? O risco de atraso na entrega, incerteza no valor de mercado e variação nos custos. Eventualmente pode ter custos adicionais que não eram previsíveis e você, como investidor, vai ter que arcar com isso. E agora conversando sobre longo e curto prazo. Longo prazo são contratos que geralmente são acima de 30 meses, muitas vezes ajustado por IPCA ou pelo IGPM, então são índices aqui de inflação, então portanto o seu dinheiro está protegido. Pontos positivos: fluxo de caixa previsível, menos gastos operacionais e menos desgaste no imóvel. Pontos negativos:
ou melhor, de atenção, né? São eventuais conflitos com o locador, perda de acesso ao imóvel, menor rentabilidade. E é uma escolha de preferência para investidores que buscam uma renda passiva e previsível. A gente já conversou bastante sobre isso aqui no curso, mas a tendência de contratos de longo prazo é que você caia aí em uma situação onde você alugou o seu imóvel, sua gerência vai ser pouca e que ali por 30 meses, a não ser que, lógico, que o contrato seja terminado antecipadamente, mas por 30 meses você está recebendo uma renda mensal. Quais são os prós e os contras? Renda passiva estável, menor rotatividade e proteção contra a inflação. E contras, inadimplência prolongada, em uma situação onde você tem um locatário que para de pagar e você tem que entrar com uma ação de despejo, até o despejo de fato acontecer, que todos nós sabemos que no Brasil pode ser, dependendo do judiciário, pode ser um processo longo, você não está ganhando renda. Mas claro que isso aqui é uma situação de estresse alto, né? Não é o ideal, e se o locatário for bem estudado, né, antes de colocar ele dentro do imóvel, você entender muito bem quem é essa pessoa, qual é o perfil de renda, é difícil isso acontecer, mas não é um risco 100% mitigado. Baixa flexibilidade, então, uma vez que você colocou alguém para alugar o seu imóvel, dificilmente você vai conseguir tirar ele antes do final do contrato. E risco de desvalorização. É, também já abordamos isso anteriormente, mas não é uma certeza que o seu imóvel vai valorizar. Tá? Mas isso aqui também, de certa maneira, como todos os pontos de prós e contras, pode ser alocado e atrelado a um imóvel versus o outro. A ideia aqui é mostrar, como sempre, termos gerais do que é esperado de um determinado tipo de ativo. E por fim, curto prazo. Aluguéis de curto prazo são geralmente menores que 90 dias, modalidade comumente associada a Airbnbs, voltados a turismo e profissionais, maior potencial de rentabilidade, flexibilidade para o proprietário e pagamento antecipado e alta demanda em lugares estratégicos. E alguns pontos de atenção é que alta rotatividade e risco de vacância, gestão ativa, custos operacionais e alta concorrência e risco de danos. Por natural, o seu imóvel está sendo usado com muito mais frequência e por muitas pessoas, então você espera que vai ter aí riscos de gerência maiores do que imóveis que têm ali um aluguel de longo prazo e que você vai poder só receber esse rendimento mensal sem ter que se preocupar de como esse imóvel está sendo cuidado. Por fim, ideal para áreas turísticas ou com grande fluxo de profissionais temporários, mas, de novo, exige aqui uma gestão ativa do imóvel. Quais são os prós e os contras? Maior rentabilidade, flexibilidade de preço e pagamento antecipado. Tudo isso aqui tem aquele conceito de que, por existir um contrato de aluguel mais curto, você consegue oferir um retorno maior e, portanto, você, pelo menos num ponto de vista de receita, num ponto de vista de rendimento, é mais benéfico do que contratos de longo prazo. Em contrapartida, os contras disso é justamente esse ponto que a gente já tinha abordado. Você tem muitas pessoas entrando e é potencial que existe um desgaste maior do imóvel e que você vai ter que ter uma gestão mais ativa. Sem contar que toda vez que sair alguém do seu imóvel, você vai ter que encontrar uma pessoa nova para colocar lá. Então sempre vai existir esse exercício de marketing e colocando o seu imóvel no mercado para tentar encontrar pessoas para alugar. E qual que é o ideal para você? Como tudo na vida, depende. Depende do seu perfil de investidor e depende do seu perfil que você quer da sua renda. Aqui a gente resumiu eles em, por natural, duas caixas grandes e quatro caixinhas menores, dividindo aqui os altos lançamentos, longo prazo e curto prazo, que são os motivos que a gente já explorou. De forma geral, se a gente olhar para a caixa da direita, longo prazo e curto prazo, o longo prazo vai ser ideal para aquele investidor que não quer ter muita dor de cabeça de gerenciamento do ativo, mas ele também está procurando por um locatário ou uma renda que seja compatível a também um pouco menor, talvez, de novo, não exigindo essa gerência. E o curto prazo vai ter uma renda maior, mas vai ter que ter um investidor um pouco mais ativo, um investidor um pouco mais disposto a colocar a mão na massa. E os altos lançamentos, a gente vai ter que pensar sobre a especulação do imóvel na hora do seu lançamento e também qual que vai ser aquele perfil de renda que o investidor vai oferir. No lançamento, ele, por natural, não vai ter renda até o imóvel existir, e no usado, ele pode comprar e no dia seguinte colocar alguém ali para alugar o ativo.